Boa noite, hoje é sábado, o meu nome é Nali de Araújo Leite, estou falando de Ipameri, Goiás. Hoje, primeiramente, quero saudar todas as mães do Brasil, todas as mães do mundo, pelo Dia das Mães. Gostaria de dizer que todas as mães são felizes por serem mães, mas estamos acompanhando a questão das mulheres torturadas, cruelmente torturadas no Brasil, torturas de controle mentais, através de sistemas, tecnologia, técnicas MK Ultra, e a situação de cada uma destas mães é muito triste. Mas eu tenho fé que essa situação para todas nós vai mudar. Nós todos veremos a liberdade em novos dias através da atuação do Poder Judiciário, ao qual temos recorrido a longa data. Quero deixar claro que a Lei Vimapoia é uma realidade. Estamos juntos construindo uma associação para representar as vítimas de crimes de torturas mentais, perseguições, assédios morais e de outras torturas paralelas que envolvem a vida social, religiosa, o trabalho, conduta social e todos os demais. Pessoas que nunca cometeram crimes, nunca delinquiram, não têm o porquê, muito menos aquelas que vivem encarceradas, serem torturadas e serem experimentos laboratoriais, patrocinados por grupos empresariais, junto à equipe de cientistas de áreas diversas, inclusive tecnológica. Vejam bem, a realidade é que se trata de crime. Existe o processo, existe o procedimento de tortura. Pessoas no Brasil, assim como em todo o mundo, estão sendo torturadas. Essas torturas são com requintes de crueldade e tecnologia. Digamos que, desde 46, existem informações de que tal sistema existia em países de primeiro mundo. Temos como praticantes de tal sistema países como Rússia, Alemanha, para os quais partem os militares em busca de novos conhecimentos para fazer cursos de especializações e depois retornam para o Brasil. A questão é que são crimes invisíveis. Você não vê, e as evidências são poucas diante dos critérios da medicina legal existente. Não há menções em relação aos tipos de lesões sofridas por armas psicotrônicas resultantes da telepatia sintética e Maser. Portanto, nós deveríamos ter uma delegacia especializada, um judiciário especializado, um instituto médico com profissionais especializados para atendimento destas vítimas. Eu chamo a atenção para a hipocrisia do sistema. Para que uma delegacia contra violências praticadas contra mulheres e crianças? Se estas violências estão sendo praticadas, mesmo que não sendo no corpo a corpo, são violências que trazem sequelas muito mais graves e irreversíveis. Uma violência sexual, um ataque de um tarado, de um estuprador,
ela dura horas, são horas de sofrimento terrível. Acontece que ela tem um início, um meio e um fim. A tortura sexual produzida sem ser no corpo a corpo, através da tecnologia psicotrônica, ela é uma tortura virtual, em certo ponto. A lesão que a mulher sofre, a crueldade, a impossibilidade de se defender porque o corpo do atacante não está em conjunção carnal, é muito pior, porque ela não tem um meio cessante. Ela inicia numa terça-feira, sem interrupções, ela prossegue até a outra terça-feira. Este é um exemplo de um tipo de tortura. Depois dos 7 dias, que eu classifico como sendo os dias de crueldade infinita, ela, ao ser examinada por um profissional comum, ele não tem como identificar e cometer um laudo. Os profissionais têm medo. Os profissionais não têm informação suficiente. E os que têm informação são coniventes. O que ocorre é que a região que foi atacada, ela estará ulcerada, avermelhada, muito vermelha, e terá sangramento. É o caso da violência reto-anal. Com certeza, se um profissional especializado estiver no Instituto Médico Legal, ele será capaz de proceder com um laudo digno, honesto e ético. Então, existem sim acessos ao organismo interno. Rosângela Santos Brandão, da Bahia, em seus depoimentos, ela relata claramente todos os horrores que sofre na orla sexual. Ela está licenciada e recorrendo à continuidade de sua licença, porque eles a fustigam tanto que ela não tem condições de exercer atendimento em sua área profissional. Ela não tem como. E eles assediam as vítimas, as mulheres, 24 horas por dia. Nós temos casos de homens que estão sofrendo a mesma violência sexual e o estão declarando em diversos depoimentos. Nós temos vários depoimentos de homens dos Estados Unidos da América, inclusive morrendo e declarando: eu estou morrendo porque eles estão descompassando o meu coração. Eu estou morrendo porque meu coração já está falhando e realmente veio a óbito. Então eles têm o acesso ao sistema cardiovascular, ao sistema cardiorrespiratório, ao funcionamento orgânico da mulher e também ao funcionamento orgânico do homem. Eles têm acesso aos 5 sentidos, inclusive olfato. Eles produzem momentos de muito desagrado durante o momento em que as vítimas vão se alimentar. Elas, ao levarem o garfo à boca, concomitantemente, sente um odor fétido insuportável. É um odor que traz a ação lesiva ao ato da alimentação normal. Aquilo ali já fica na memória da vítima. E toda vez que a vítima vai se alimentar, ela já fica tensa com qual será o próximo odor. Quando começam os 7 dias, que eu denomino de terror, nós temos casos de vítimas que se ajoelhavam e pediam para Deus:
para morrer. Pediam para Deus para morrer, porque era extremamente insuportável e não conseguiam evacuar, nem urinar, sem intensa dor. Ao ir ao médico ginecologista, o médico pegou a água benta que estava sobre sua mesa, o que não é comum acontecer com os médicos ginecologistas, e jogou a água benta nela, assim como faz um padre durante um ato de exorcismo. Em outras circunstâncias, vítimas, ao procurar, muito lesadas, ajuda de ginecologista, foram submetidas a toque retal, apesar de protestarem e alegarem que não havia problemas com hemorroida. O médico insistiu em confirmar isso através do toque retal. É muito triste saber que há uma guerra e a população civil está sendo adestrada a participar paralelamente. A produção da dor mental e psicológica não é o suficiente. A voz de comando cientificista orienta as pessoas com as quais as vítimas se relacionam a produzir sofrimentos maiores. Para os homens, é uma dor moral muito grande. Para as mulheres, não inferior. Para as crianças, é uma dor desconhecida, eles não têm nem noção. O que elas falam? Mamãe, tem um bicho no meu bumbum, tá doendo muito, muito mesmo. Olha o que é. A mãe, ao examinar a criança, vê a região avermelhada, ulcerada, da mesma forma como acontece com o adulto. O sistema serve a pedófilos. As crianças são escolhidas através de um sistema de comunicação, uma tela do computador. Acredito que devam haver senhas de acesso para aqueles que são usuários e pagantes. Sem tocar na criança, o pedófilo pode fazer o que quiser. O que dá prazer no que fazem com as mulheres e os homens é a reação, o medo, a raiva, o choro. Todas essas reações produzem um estímulo às mentes doentias. Os cientistas evoluem experimentos. Os grupos de psicologia evoluem em experimentar as cobaias, que são as vítimas dos crimes de tortura mental. E os empresários investem como no sistema de mecenato. Os empresários investem e pagam e sustentam. Então eles têm que ter algum retorno. E o empresariado exige um retorno bem rápido. Então, se esse retorno cientificista não vem, creio eu, em tese, que, digamos assim, a exploração sexual ela venha a segurar o financiamento de tais experimentos. Aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha, desde 1946. Na Rússia nós temos publicado matérias que revelam os orfanatos que serviam para recolher as crianças sequestradas sob encomenda. Essas crianças permanecem no orfanato. Os secretários das pessoas importantes pegam essas crianças e levam direto para o aeroporto. No aeroporto existem jatos e aviões particulares que levam essas crianças para praticar os abusos sexuais e tudo que mais queiram com elas no ar. Acredito que no espaço aéreo os seus gritos não sejam ouvidos e a localização seja mais difícil. O que ocorre é que, retornando ao dito orfanato, elas são submetidas a um controle mental e a uma espécie de lavagem cerebral. É verdade isso? É verdade. Inclusive, as vítimas correm um risco de se distanciar
de cada fato ocorrido. Então, o que acontece é que durante esse tempo de voo ocorre essa exploração, esse abuso sexual. E depois as crianças retornam aos orfanatos, isso na Rússia. Enquanto eles conseguirem controlar a vontade das crianças, elas vivem. No dia em que elas resolvem rejeitar o sistema ou se rebelar, elas são mortas, enterradas nas areias do deserto. Não retornam ao orfanato. O seu preço é pago. Muitos corpos já foram encontrados nas areias do deserto. Esse sistema é um sistema vigente há muitas décadas em todo o planeta. Tenho pesquisado pelo FBI, pelas redes nacionais, o número de crianças desaparecidas hoje no Brasil. Concluí que fazem de grupos de criança como fardos de mercadorias. Elas têm, num grupo de 8, somente uma é branca, somente uma tem cabelos claros e olhos claros. As crianças têm características semelhantes, por isso classifiquei como fardo. Elas têm pele morena, cabelos pretos, lisos como cabelos de índio, e características mais ou menos iguais, e proximidade em estado e região geográfica. Podemos concluir na possibilidade de um crime sobre encomenda. Crianças fazendo parte de pacote. Obviamente, quem encomenda espera para fazer uso e tomar posse. Isso em tese. Muito mais facilitada a localização das crianças de acordo com a encomenda através desse sistema tecnológico, através de um chip, através de um laser, através da telepatia sintética. Não há mais necessidade de um chip para saber o que um ser humano pensa, através das micro-ondas cerebrais, através de um sistema de onde sai o comando. Os nossos pensamentos são juntados numa rede de CPDs. Dificilmente no Brasil as grandes empresas não possuem salas de centro de processamento de dados. Nossos pensamentos são processados na tela do computador. Dali são gerenciados. A criatividade é um produto. A inteligência é outro produto. Critérios para análise de fantasias, outro produto. Esses produtos se apresentam numa linguagem subliminar através da PSIOPs e de agências de propaganda. São empresariado publicitário. Os pensamentos valem. A coincidência de que ontem eu tive essa ideia, que coincidência hoje está na propaganda na televisão, não existe mais. A sua ideia está na televisão porque ela foi computada através de um CPD e transformada em anúncio publicitário. Você provavelmente não tem comida na panela, cobertor para o frio dos seus filhos, nem boas escolas, nem uma boa casa. Mas com certeza sua ideia reverteu em alguns R$ 1.000 para insiders e agentes publicitários desse sistema. Então, é uma covardia muito grande a predominância e o enriquecimento ilicitamente acontecendo, enquanto muitas pessoas usadas se tornam cada vez mais pobres e com problemas mentais e de desemprego, dificuldades para frequentar a universidade, como no caso do Wellington Antônio. Muito bem, prosseguindo com
nosso discurso, talvez até o monólogo, se eu não conseguir alcançar a credibilidade de todos os que estão me ouvindo, acredito que a credibilidade seja imperativa na presente questão. Nós temos procedido com denúncias e enviado denúncias às promotorias públicas, prestado socorro, enviando denúncias às promotorias dos outros estados. Quero agradecer o estado de Goiás porque tem abraçado e tem recebido as denúncias através da Promotoria Pública de Goiânia, do Superior Ministério Público, de uma forma que não fomos abraçados e nem recebidos em um lugar do país. Quero agradecer e acredito que o fato se deve à competência, ao exercício, à honestidade e à ética da qual vossas excelências são investidas, honrando grandemente a educação que receberam. Muito obrigada em meu nome, em nome de todas as mães. As mães hoje não têm um aspecto muito bonito, nem jovial. O sofrimento se caracteriza, as olheiras, as noites de sono, porque somos impedidos de dormir. As crianças não têm sono tranquilo. Quando as mães não dormem porque são importunadas, elas não dormem porque têm que vigiar a indução durante o sono que podem sofrer seus filhos. Há alterações também de batimentos cardíacos. Só para ter uma ideia, o momento em que eles quiserem produzir uma parada cardíaca, eles o podem fazer. O que eu não entendo é porque a luta contra a eutanásia, no momento em que podem matar um ser humano só no estalar de dedos. Então, quantos empresários não se livrarão de oponentes e concorrências comerciais? Quantos políticos não se livrarão de concorrentes políticos? Tudo isso tem que ser verificado. Estamos recebendo o apoio do Ministério Público de Goiânia. Tenho aqui a resposta a um dos meus pedidos. Foi em 18 de 2 de 2013. À senhora Nali, prezada senhora, por ordem da promotora de justiça Ana Maria Rodrigues da Cunha, chefe do gabinete da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás, informo Vossa Senhoria de que a denúncia remetida a este Ministério Público e autuada sob o número 201.3000.644.61, foi encaminhada à Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Goiânia para conhecimento e providências pertinentes. Atenciosamente, Marlene S. Bastos, secretária da Chefia de Gabinete. Muito obrigada à senhora e um feliz Dia das Mães. Quero também colocar uma outra mensagem. Prezada senhora Nali, por ordem da promotora de justiça Ana Maria Rodrigues da Cunha, informação abaixo foi encaminhada à 54ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Informa ainda que maiores esclarecimentos a respeito de sua representação e então eu comecei a encaminhar também a 54ª Promotoria de Goiânia. A 54ª Promotoria de Goiânia, de Justiça de Goiânia, atua tem atuação na inspeção das delegacias de polícia da capital ou do interior do estado, mediante solicitação do promotor titular ou por designação do Procurador-Geral de Justiça, bem como em inquéritos policiais e demais peças de informação. Sou muito grata às vossas excelências, com todo respeito. Não poderia de forma nenhuma deixar pessoas normais
passar por pessoas anormais, dementes e insanos. Solicito o cuidado com os laudos que vossas excelências vierem a receber e não discuto a possibilidade visível, eminente, de que as vítimas que estamos enviando ao conhecimento da digníssima promotoria hoje tenham sequelas, lesões, o que quer dizer, a exemplo, em esquizofrenia induzida e outras sequelas. Solicito, portanto, desde o início, às promotorias, não somente a ação de inconstitucionalidade pelo fato de tortura ser crime inconstitucional, ou seja, declarado na Constituição da República de 1988. Declaro ainda como sendo tortura, as lesões corporais devem ser computadas, principalmente as psicológicas e mentais. Declaro ainda que é necessário ter acompanhamento cada uma das vítimas. Precisamos de uma delegacia especializada, de um instituto médico especializado, de profissionais especializados. Nós necessitamos do acompanhamento. Requeiro ainda ações de indenizações, me desculpem, e requeiro ainda aposentadoria para as vítimas, inclusive com desígnio de observação em relação às crianças e adolescentes, porque é sério, as lesões, se iniciadas desde a infância, não posso nem imaginar como essas crianças estarão aos 18 anos de idade em que deveriam estar se apresentando para servir à pátria. Eu acredito que a imoralidade é latente, seria como querer impedir o futuro de nossa nação. Creio ainda que seja necessário observar as escolas e a educação num processo ininterrupto de criações de processos, projetos, salas especiais aos alunos e o escopo dado pela psicologia com os hiperativos, por favor. Não desperdicem as crianças, rotulando-as de crianças com problemas mentais e comportamentais. Criança alguma fica sentada assistindo aula se está chipada e sob poder de intracranianas. Por favor, adquiram o conhecimento científico da matéria para que não possa ocorrer um engano irreversível por parte da educação. Eu sou contra determinados projetos. Lecionei para crianças com daltonismo e deficiência auditiva dentre crianças normais no Instituto de Educação de Goiás, em Goiânia. Tive uma produção de quase 100% por parte das minhas alunas. Então, sugiro a educação, a observância em relação a este fato. Mais ainda, escrevi diversas vezes à presidência da República, porque temos na presidência, por ironia do destino, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi torturada durante a ditadura militar. Somos igualmente torturados, não temos defesa, não vemos o torturador, não vemos o estuprador, mas sofremos violência, choques, radiação, queimaduras terríveis, e não dá para sair pela rua gritando e procurando quem é o autor do crime. A tecnologia permite que, através de um botão, seja disparado cargas radioativas e com alvo, com trajetória pré-definidos.
Não somos tão ignorantes em relação às armas militaristas, mas não acusamos os militares, porque sabemos que dentre eles existem vítimas desse mesmo sistema. Portanto, o empresariado, a tecnologia, os cientistas, as clínicas multidisciplinares realmente estão envolvidas nesse sistema de torturas. É, Escrevi para nossa presidente Dilma Rousseff, alegando ser o quarto envio sobre as questões das vítimas de crimes psicotrônicos. Tenho escrito também para a senadora Ana Rita, incrível, um ser humano incrível. Outro dia eu verifiquei que eu estava enviando e-mail e eles estavam retornando como se não existisse o endereço. Eu entrei pelo Facebook e denunciei o fato à excelentíssima senadora Ana Rita. Imediatamente ela me retornou: Nali, em que momento o sistema falhou? Gostaria que me enviasse. Eu peguei e encaminhei a ela. Fiz o encaminhamento porque havia ali a questão de que a informação que ela obtivera é que estava tudo bem e eu estava fazendo uma denúncia, não é? Então, dessa forma, se materializa o que se fala e se comprova a verdade. Nunca mais tive problema em meus envios ao Senado. E também tenho grande admiração pelo senador Flecha Ribeiro. Estive enviando vários projetos, ideias legislativas em relação ao menoscabo e ao tratamento do cidadão, a bagatela de suas petições quando sofredores de lesões, né? Agora nós temos que recorrer ao apoio de todos em relação a legislar sobre crimes de torturas cerebrais, torturas mentais, controle. Quero ressaltar que quando aconteceram os crimes nos quais crianças se apossavam de armas e matavam colegas, matavam professores, matavam coleguinhas de escola e funcionários das escolas. Em nenhum momento eu tive dúvida de que aquelas crianças estariam sob efeito de telepatia sintética, uma espécie de hipnose, e que não estavam em si. A condução mental de crianças que nascem e são conectadas no sistema as tornam visíveis sujeitos de ações inexplicáveis pela sociedade e pelos governos. Agora, não creio na inocência governamental dos países de primeiro mundo. E acredito que essa seja uma estratégia ligada ao projeto de despovoamento do planeta. Existem várias formas de se tentar despovoar o planeta, e uma delas é recorrendo a países de segundo e terceiro mundo. São sempre descartáveis diante das realidades que são apresentadas. Peço cuidado e que não aprovem a lei que permite a execução do marginal que cometeu o crime. Peço atenção diante das circunstâncias para que não aprovem a eutanásia. Peço também, solicitem encarecidamente a não aprovação do aborto. Solicito ainda a observância em relação à questão dos homossexuais, porque estão sendo produzidos através desse sistema. Desde o nascimento, o acompanhamento é feito até a idade na qual assumem, entre aspas, o homossexual que se tornam. Então, o homossexualismo é definido como sendo da linha da árvore genealógica. Não é. Nós temos hoje uma produção de homossexuais. Por quê? É interessante ter o controle
da homossexualidade, independente da linha cromossômica. É interessante você, por uma questão de vingança, você produzir no seio de uma família um homossexual. É interessante estudar psicologicamente, pela psiquiatria, como se desenvolve uma criança sob esse tipo de indução. A definição sexual induzida. Portanto, esta é a explicação para a, digamos, liberação do casamento entre homossexuais. Cuidado com a cooperação que estão dando a esse processo, a esse crime hediondo, que muitos riem, achando que é questão de crime, que é tecnologia, que é ficção, ainda para daqui a 100 anos. Já é uma realidade de 100 anos atrás. Portanto, a ignorância por falta de condição de acesso é até justificável e aceitável. A ignorância por tema e falta de reconhecimento que se é ignorante e que se quer aprender, aí já não é mais justificável e nem perdoável. Verifiquem as condutas das pessoas, pais em relação aos filhos, filhos em relação ao pai. Nunca existiu um tempo no qual a conjunção carnal entre pais e filhos acontecesse de uma forma tão tremenda. Deve haver uma explicação. Se eles usam o cientificismo para produzirem esses fatos no seio da sociedade, usemos esse mesmo cientificismo para desmascarar essa farsa que é denominada de acompanhamento multidisciplinar. Vamos desarmar o inimigo de uma forma tão cientificista, com produções de provas tecnológicas e produções de provas materiais, depoimentos. Conclamo agora que as pessoas que se identificarem, que compareçam, que entrem em contato comigo ou com qualquer membro da associação, da nossa futura associação, ou mesmo diante do Ministério Público, para que possamos abraçar essa bandeira de campanha contra crimes psicotrônicos, de torturas e lesões de toda monta. Solicito a todos que estejam me ouvindo que tomem este meu discurso como verdadeiro, totalmente verdadeiro. Sinto pelos envolvidos, pelas pessoas envolvidas. Sei que tem muitas mães que sabem do envolvimento dos seus e temem pela justiça que deverá ser feita. Sei também de que diante dos cometimentos produzidos nas mulheres do Brasil, o que aguarda esses torturadores depois que forem sentenciados, depois que forem presos. Por ironia do destino, quero alertar a todos. Os projetos de liberação dos presos está acontecendo exatamente no momento em que podem vir ser presos essas pessoas que estão envolvidas nesses crimes de torturas mentais. Peço que não colaborem com a promoção da liberdade daqueles que estão sobre todos nós. Sei que existe uma mistura. Nós temos um arrebanhamento e um adestramento. Cidadãos comuns se envolveram, até por ignorância ou por achar que era uma questão de ajudar. Tomaram a vítima como uma pessoa e praticavam socialmente. Como eu disse, eles atuam paralelamente. Então, eles estão angariando pessoas em número e em qualidade de posição, para que não sejam punidos, ou seja, um número tão grande que dificilmente ocorram os processos devidos e as prisões devidas, certo? Enquanto que os que estão aí lutando, que estão aparecendo no YouTube e outros canais da internet, são em pequeno número.
não é? Mas são pequeno número aqueles que se apresentaram. Existem associações e um grande número de pessoas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o nosso objetivo não é fazer justiça com as nossas mãos. Não temos capacidade para tal. Somos vítimas de violência e realmente não temos a tendência a cometer a violência. Talvez se tivéssemos, não estaríamos sendo vítimas até hoje. Mas é um problema do Poder Judiciário e queremos que o Poder Judiciário, em sua ampla competência, tome as atitudes devidas como já estão tomando. Peço aos que se identificarem com o processo, com as minhas falas, que nos procurem para que se juntem a nós, em número, em conhecimento, em discussão, em participação. E alego ainda que a aposentadoria é cabível, mas que seja computado o código devido. Aposentadoria não por problema mental, aposentadoria não por demência, aposentadoria por ser pessoa torturada, certo? Acredito que a verdade deva prevalecer, porque já o engodo de demência é para tirar das vítimas a voz ativa, a confiabilidade, a credibilidade perante o júri, perante as autoridades e a sociedade. E eu não vou admitir uma afronta dessa. Promotoria tem o que fazer, não é para ser enganada, não é para ser iludida com uma falsa realidade, para que os crimes tenham prosseguimento e tenham sucesso. A promotoria deve ser respeitada, a sociedade deve ser respeitada, as igrejas que foram usadas dentro desse contexto, acreditando que fossem pessoas endemoniadas, muitos até se recusando a conferir a verdade. Acredito que toda a população mereça respeito, mas principalmente as nossas crianças, que são o futuro do Brasil, estão degenerando as mentes, o comportamento e preparando, recrutando cada criança para seguir as ordens de acordo com orientações que não são de pessoas do nosso país. É uma tecnologia de países de primeiro mundo, portanto, não sabemos até que ponto essas crianças serão teleguiadas. Eu acredito que seja uma questão de segurança nacional. Não é pelo mar, não é pela terra. Por onde vem essa invasão? Eu acredito que seja um problema de invasão, uma questão territorial, e a presidenta possa postular dentro desse contexto, desta informação. Não quero desiludir nem desanimar a nenhum membro, nenhuma vítima, mas o processo é duro, é longo e é difícil de comprovação. Pode acontecer da exposição, não só nos exames clínicos, psicológicos, mas também diante da sociedade e da imprensa. O que eu já estou trabalhando em termos de comunicação social é solicitando o respeito, a consideração, a participação e publicando slides, vídeos, esclarecendo e levando a conhecimento. Não temos luta contra nenhuma facção religiosa, nenhuma igreja. Cremos em Deus, somos pessoas de fé, de esperança e de amor. Somos pessoas famílias. Somos pessoas que temos o estudo, temos a participação política. Eu fui candidata a vereadora aqui no município, certo? E sofri as consequências de ser vítima pelo resultado que obtive. Nós queremos ter uma vitória limpa e justa, não queremos perder pessoas, não queremos pessoas mortas e pessoas mais machucadas do que são, mas não dá para continuar
com este sofrimento, com esta invasão, e eles estão numa luta muito grande tentando transformar as vidas das vítimas em vidas normais, tirando os insiders e os torturadores e colocando pessoas da própria família, colocando pessoas de igreja, colocando pessoas da psicologia, como se aquela pessoa tivesse sofrido surtos durante 12, 13, 20, 30 anos e que agora estivessem sob cuidados especializados e que nada disso que já foi relatado, publicado, nunca existisse. Eu não vou aceitar essa mentira. Eu não vou aceitar esse engodo. Eu quero realmente que a verdade seja dita, por mais dura que seja. Ou aquilo que restar em termos de memória, porque nós temos que ter memória. E eu não creio que a memória da maioria das vítimas esteja em pleno funcionamento. Portanto, os depoimentos têm que ser tomados devidamente, porque eles mudam digamos assim, o humor para poder caracterizar como se fosse esquizofrenia. Eles mudam, tem momentos de grande sofrimento em que as vítimas elas têm uma fala mais rápida, têm uma forma mais, digamos assim, agitada em falar e em agir. Isso é uma característica consequente do sofrimento e da tortura. Tem outros momentos em que as vítimas perdem o controle emocional, que já deveriam ter perdido há muito tempo, e choram convulsivamente. Essas crises elas devem ser acompanhadas e, com certeza, por mais vontade, por mais decisão durante os depoimentos, não restarão dúvidas em relação ao que passou cada um dos depoentes, cada uma das vítimas, que eu não sei até o fim de todo o processo qual será o montante, qual será o número de vítimas, porque cada uma das vítimas se tornou um número. Cada uma das vítimas é um número. É um experimento, tem um perfil, e existem grupos que se interessam em experimentar essa caracterização de cada um, certo? Tendências, tem alguns que têm tendências e essas tendências são falseadas para satisfazer este ou aquele grupo pagante. Então essas situações estão sendo articuladas. Demência, não. Não se gastaria em experimentos com pessoas que tivessem demência, mas existe a necessidade desse tipo de argumentação diante do juízo, porque hão de convir comigo. A violência sexual e o usufruto do qual lançam mão em relação às vítimas, eles têm que abrir recurso em todos os sentidos para não serem punidos, para não serem presos como estupradores, como torturadores. Antigamente se dizia que prisão é só para o pobre. Aí surgiu a figura do extrema necessidade no direito. Você vai, passa, vê 1 litro de leite e um pão à porta do vizinho, seus filhos estão há 2 dias sem comer. Você vai lá e furta. Você tem fome, não é? Seria uma justificativa não justificável. A fome hoje é outra. E quem lança a mão desse recurso não é pobre. Não é pobre. São pessoas de grande poder aquisitivo. São pessoas que têm estudo, têm tudo o que uma pessoa hoje, em situação ruim, desejaria ter. Mas não tem a consciência moral, a consciência cristã, vive uma falsa realidade, idade média, sistema feudal, constitui as pessoas que tenham menos condições financeiras como sendo obrigadas, e aquelas de menos condição financeira
maior capacidade intelectiva como um perigo iminente a ser, digamos assim, tirado do caminho, eliminado. Então, durante esses anos de pesquisa, de sofrimento, de vivência, nós podemos tecer diversas considerações, analisar e até estabelecer um modus operandi por parte dos marginais, dos colarinhos brancos, dos psicopatas de alta periculosidade, que são muitas vezes cabeças da sociedade, do movimento religioso, da frente cristã. É incrível, mas eu acredito que até o final das investigações, até que sejam publicados os participantes, haverão muitas surpresas e riscos para todos. Cada testemunha é uma vítima, cada vítima é um depoente, portanto, é um risco. O rapaz, o homem, o usuário, o pedófilo, todos aqueles que fizeram parte do esquema estão temendo pelo que vai acontecer. E realmente, nem assim eles diminuem a frequência, eles diminuem o número de vítimas que estão fazendo, o sofrimento e o terrorismo que praticam. Eu estive falando por e-mail com Joel Mendes. Ele me escreveu, disse: não me poupe, publique, divulgue meu nome. E o depoimento dele é um dos mais tristes que eu já li. Eu também estive prestando algum socorro ao Sérgio Rangel, passando mal madrugada com arritmia, eles produzindo arritmia, aquela coisa, sabe? Pra gente que está vivendo isso, é assim, não tem como não saber. E depois ele foi tomar banho, só para ver o acompanhamento. Eu publiquei uns slides e eu criei um personagem chamando Senhor Mundim. Seu Mundinho é o personagem da campanha. E eu fiz o desenho do Seu Mundinho tomando banho no banheiro, o chuveiro ligado e tudo que ocorria no banheiro. Passado alguns dias, Sérgio Rangel me manda um e-mail. Nali fui tomar banho e só tomo banho na água fria. Me dirigiram um ataque de energia. E veja só a situação na qual fiquei. Ele tinha o glúteo do lado esquerdo cheio de bolhas de queimadura de 2º grau. Eu imediatamente encaminhei o e-mail do Sérgio Rangel, lá do Rio de Janeiro, Irajá, para o Ministério Público, porque não é brincadeira. Além do Sérgio, a Rosângela me manda o tornozelo com queimaduras. Aí eu tornei encaminhar para o Ministério Público. E engraçado foi que eu fiz os slides e coloquei no YouTube. O controle deles é tão grande que 2 dias depois eles lesaram o Sérgio Rangel. Como se diz, não adianta alertar. Fazemos como, quando e o quanto queremos com vocês. E eu tive uma outra questão aqui, eu achei engraçado, porque o foco deles é a região reto-anal. Como já provamos até por fotos em relação ao ataque do Sérgio Rangel. E eu tenho uma trajetória que eu faço de carro para buscar as marmitas num restaurante aqui, porque até a alimentação não é viável você comprar, deixar nos armários, porque nós já detectamos pessoas entrando aqui pela condição dos móveis, das roupas, das coisas, alguém entrou e remexeu. E também já tivemos problema com alimento. Eles têm acesso, eles entram, eles colocam medicação, eles fazem e acontece.
Eles sabem quando você entra, quando você sai, quando você está em casa, não está. E eu tomei a direção do restaurante. O mesmo trajeto eu não posso me isolar. Então eu fui, filmei a vaca. A vaca estava deitada perto do córrego, tinha sido arrastada. Aí eu olhei a vaca preta, aquela branca de manchas pretas, e já não sei qual é a raça. Os meninos, os alunos, chamaram atenção atrás pelo bumbum da vaca, estava aberto. O orifício anal da vaca estava aberto, tinha alguma coisa saindo e os mosquitos cobriam, estava preto de mosquito. Aí os meninos falaram assim, olha aí, o que é isso que está saindo e tal. Eu pensei assim, às vezes ela não conseguiu parir, morreu tentando parir. Aí a menina falou, mas ela está mojando. Falei, não, então ela está amamentando, ela tem bezerrinho. E a vaca com o olho aberto, né? Eu fiquei pensando, a gente sempre tenta sair de paranoia e não estabelecer. Falei, imagina se eu vou concluir que tem alguma coisa a ver com a nossa luta, né? Meu sobrenome já é Leite. Leite já lembra vaca. E aí os ataques que eles fazem é sempre dentro desse contexto. Aí eu encontro uma vaca morta no meio do caminho. Então, assim, essa é uma resultante, né? São anos e anos de diversos acontecimentos que têm relação. Então você estabelece uma relação. Será que é um aviso? Não, mas somos todos criaturas do mesmo Deus. Eu não acredito que o que tenha acontecido com aquele animal tenha sido resultante de uma violência humana. Inclusive, eu já mandei e-mails para a Anvisa. Aquela vaca deveria ser examinada para saber, pode ser a causa de raiva, pode ser o caso de contaminação nas águas do córrego, pode ser um caso de outro tipo de violência, atropelamento não foi. Mas o peão alegou que ela foi picada por uma cobra na pata. Eu não sei, mas são vários animais que estão ali próximos ao córrego. Realmente existem cobras, inclusive uma foi encontrada no meu quintal, uma coral legítima, não é? Então, o que ocorre é que deveria ser feito um exame, coletar o material e levar para o laboratório. Porque animais mortos na estrada, assim, é um perigo, ainda mais próximo às águas, né? Então, só ilustrei. Normalmente, as vítimas, elas entram em pânico. Então, essa relação, ela deve ser estabelecida de uma forma normal. Você está pensando que é assim, então você vai... Eu voltei ao local, conversei com a pessoa próxima que viu, a prefeitura foi, recolheu o animal, graças a Deus, prefeitura sempre eficiente, não é? E enterrou no lixão, lá no aterro sanitário. Mas não procederam, pelo que me informaram, laboratorialmente, né? Então acabou o assunto. Então a gente continua a vida, certo? E bola para frente.
Não devemos parar por conta de suposições, ameaças ou o que parece, ou seja o que for. Vamos continuar nossa luta. Olhe em torno de si, olhe para as pessoas com amor, para as crianças e veja, dependem ou não dependem de você? Dependemos uns dos outros? Quero alertar também aos pais dos autistas para que não caiam nessa envergadura. Cuidado com as propostas de ter acesso aos pensamentos do seu filho, ao chipar seus filhos para ter maior controle. Muito cuidado com toda e qualquer tecnologia. Os autistas seriam vítimas incondicionais do processo. Principalmente que tem momentos que eles gritam e eles reagem de uma forma na qual você não poderá designar se é por alguma violência mental que ele está sofrendo ou por questões do próprio problema que ele possui. Não corram riscos, cuidem, guardem os seus filhos, guardem uns aos outros e participem conosco. Você não precisa ser vítima para fazer parte da nossa associação. Você precisa ser um ser humano, um cristão ou uma pessoa que crê na vida, uma pessoa de esperança e disposta a 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, meia-noite, 3 horas da tarde, estar disponível para uma palavra amiga, para um telefone, às vezes até para correr para o local e apoiar. Porque o que podemos fazer um pelos outros é o apoio moral. Porque nem o material nós estamos tendo a condição. Nós não temos a condição. Mas eu sei que as portas serão abertas e Deus vai beneficiar a nossa associação e teremos sucesso para podermos ajudar e amparar até que a promotoria pública consiga elucidar todas essas questões e possamos ter o juízo, o julgamento, a nossa libertação, porque essa é um tipo de escravidão. Nós ainda somos colonizados através das leis de primeiro mundo, através da tecnologia do primeiro mundo. Nós ainda somos colônia de países de primeiro mundo. Precisamos nos levantar e reagir. Solicita a presidente da República, Dilma Rousseff, a exemplo do que ela passou e da compreensão que ela tem de todos os fatos, que nos apoiem e nos ajudem. Não queremos fraudar, não queremos roubar, queremos o que é de direito, o nosso direito. Desejo novamente a todas as mães um feliz Dia das Mães, que tenham muita paz, muita felicidade, muita união com seus filhos, certo? Que saibam aproveitar todos esses momentos, momentos privilegiados para vocês, mães, né? De terem toda essa liberdade de exercer a maternidade, não terem esse processo dentro de vocês, dos seus lares, dos seus filhos, e apoiem os filhos das pessoas que estão sendo vitimadas. Não excluam, não tenham preconceito, tenham paciência, tenham amor no coração. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Nalide Araújo Leite, de Ipameri, Goiás, para o estado de Goiás, para o Brasil e todo o mundo. Um abraço.